Aí eu pergunto, quando a manteiga é submetida a uma alta temperatura, acontece esse escurecimento, essa cor amarronzada. Por quê? Isso nada mais é do que desnaturação das proteínas. Porque a manteiga comum ela tem proteínas, tem lactose. Quando se submete a alta temperatura, as proteínas, por ter nitrogênio na sua composição, liberam reações do nitrogênio com as aminas, nitratos e nitritos, que geram nitrosaminas, substâncias de alto potencial carcinogênico, ou seja, podem gerar câncer. E além das proteínas, ainda há uma caramelização da lactose. O açúcar, quando submetido à temperatura com água, ele carameliza. É por isso que o sangue fica com hemoglobina glicada, porque nós consumimos produtos ricos em caseína, que é uma proteína de difícil digestão e de difícil aceitação pelo nosso metabolismo. Então a hemoglobina fica glicada, o sangue fica meio viscoso, fica pesado, o coração vai ter que bater mais forte, aumenta a pressão arterial, aumenta o colesterol, LDL, porque nosso sangue está vulnerável a um processo inflamatório. Então a manteiga de garrafa, ela já foi clarificada, ela já foi superaquecida, dela já foram tirados os açúcares e as proteínas, ficando simplesmente a gordura. Então é uma manteiga que vai reagir no nosso metabolismo apenas somando, nos oferecendo saúde, aquela gordura ideal que nosso metabolismo precisa e que nosso cérebro necessita para trabalhar com eficiência. Nosso cérebro precisa de muita gordura. Então, quando você consumir a manteiga comum, não deixe que ela superaqueça. De preferência, consuma a manteiga comum in natura, crua, sem aquecer, para que ela não provoque desequilíbrios celulares, trazendo comportamentos carcinogênicos em nossas células. Logo, a manteiga clarificada, também conhecida como manteiga de garrafa, a manteiga ghee, aquela de origem indiana, é uma manteiga clarificada também. Ela é uma manteiga indicada para quem tem intolerância à lactose, porque a lactose já foi decantada no superaquecimento ao qual ela foi submetida. Então, quando ela sofre esse superaquecimento, as partículas de proteínas e de lactose decantam. A lactose é um disacarídeo que dissocia em dois monossacarídeos, galactose e glicose. E as partículas vão descendo para o fundo. Então a gente tira só a parte de cima e a parte clara, sem essa cor escura. Por isso ela é clarificada. Ótimo para a nossa saúde. Manteiga comum. Eu vou pegar manteiga comum, aquela que eu mostrei, aquela manteiguinha comum. Tirar a manteiga aqui e vou colocar na frigideira, ou seja, sob a mesma temperatura da manteiga clarificada, manteiga de garrafa. Olha o que vai acontecer, viu? Essa é a manteiga comum. Ela tem proteínas, carboidratos, ou seja, ela tem proteínas. Coisa que a clarificada não tem, é isenta de proteínas. A proteína do leite de vaca é chamada caseína. Ela é altamente alergênica, ou seja, causa alergias e não é compatível em sua totalidade com o metabolismo humano. Vamos lá, tá esquema. Vocês vejam que ela está mudando de cor? Olha aí. Veja aí, ó. Ela muda de cor porque as proteínas desnaturam, ou seja, perdem sua legitimidade molecular. Quando elas mudam de cor, elas fazem mal ao nosso metabolismo porque elas não acrescentam mais nada. Vão gerar citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo. Veja bem o que aconteceu. Olha aqui. Essa coisa é que vai para o nosso metabolismo, já vai uma mistura inerte, que não vai somar ao nosso metabolismo e sim vai prejudicar, porque só vai gerar inflamação. Então tá claro porque não podemos usar manteiga comum para fritura. Eu vou mostrar como se manifesta a manteiga clarificada, ou seja, a manteiga de garrafa. Isso aqui é manteiga de garrafa aqui, ó, caseira. Ela é líquida. Essa manteiga é pobre em proteínas, em lactose, é rica em gorduras. Simplesmente as gorduras. As gorduras não são maléficas ao organismo se nós não estivermos com autoprocessos inflamatórios. Então vou mostrar a vocês como a manteiga clarificada se comporta sob alta temperatura dentro da frigideira. Veja aí, vou colocar. Está no mesmo fogo, submetido à mesma temperatura da outra manteiga. Olha aí, você vê que ela está fervendo. Observem. O tempo que essa manteiga já está no fogo e ela continuou clara.
ela não oxidou, ela não ficou marrom. Isso quer dizer que ela só vai reagir, só vai mudar de cor, de estado molecular, dentro do nosso organismo, no metabolismo. Viu que está fumaçando? Olha a fumaça. Já está com altíssima temperatura. A fumaça está aqui, ó, tomando conta. E ela não mudou de cor. Essa é a manteiga clarificada. Que gordura você deixa de comer? A gordura é fundamental para a absorção das vitaminas lipossolúveis. Vitaminas A, D, E e K. Essas vitaminas alimentam o nosso corpo pelo seu meio lipídico. Mas elas também servem de transporte para as toxinas. O fígado é o órgão que recebe as gorduras e faz uma triagem. E quando o fígado recebe toxinas no organismo, vai colocar essas toxinas exatamente no meio lipídico, no tecido adiposo, nas gorduras, porque as gorduras, elas são como uma fonte de reserva. Elas não vão interferir no nosso organismo quando não são necessárias. Muita gente tem excesso de gordura, por isso vem a obesidade, porque a gente não ativa o processo lipolítico, ou seja, a lipólise. O consumo das gorduras é o contrário do processo lipogênico, que a gente vai gerar as gorduras. A gente sempre está ativando o processo lipogênico e engordando. A gente se torna obeso a cada dia. A humanidade não sabe administrar o consumo de gorduras. 90% da humanidade está acima do peso e mais de 60% está obesa, porque não sabe administrar os processos lipogênicos e lipolíticos, ou seja, geração e consumo de gorduras. Porque tem que haver o equilíbrio na geração e no consumo. Isso é a lei universal do ritmo. Enquanto não houver o equilíbrio, quem sobressair vai comandar a ação. Se tem excesso de gordura, eu vou ter obesidade. Eu vou ter excesso de peso. Eu vou ter falta de energia, porque estou ativando os processos pró-inflamatórios. Porque gordura é uma inflamação. Quando o fígado metaboliza as gorduras, ele sabe o que faz. Ele vai acumular para não atrapalhar o metabolismo. Mas nesse acúmulo, nós pagamos o preço. Muita gente defende o uso de mais proteínas, com razão. Proteína, primeira, próton, a primeira partícula fundamental para o ser humano. E a proteína tem na sua essência o nitrogênio. E o que é o carboidrato, a gordura? É a proteína menos nitrogênio. O corpo tem uma maneira de fazer uma neoglicogênese. Ele pega a proteína e faz uma gordura, ou seja, faz um carboidrato, provoca a geração da glicose, porque o corpo sabe como fazer isso. De onde se conclui que a proteína é fundamental. Ela deve estar em níveis satisfatórios no nosso organismo, porque com ela nós podemos fazer a gordura, que é o carboidrato e a glicose, e vai alimentar o processo de neoglicogênese. Dá para entender essa particularidade da gordura em relação à proteína? Eu sou Valdir Leal, terapeuta integrativo com foco em terapia quântica, alimentação e energia. Compartilhem este vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho, espalhem essa informação para todos aqueles que precisam de ouvi-la. Vamos compartilhar, vamos ajudar a humanidade. Esse é o nosso propósito aqui nesta terceira dimensão. Ajudar os nossos semelhantes para que com eles nós possamos lapidar a nossa evolução também. Forte abraço.